Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite aos madrugadores. Oi! E aí, pessoal, a vez passada a gente falou sobre as diferenças entre exercício, as diferenças entre atividade física, esporte, etc. E a gente deu uma pinceladinha sobre os componentes do fitness. Agora, a gente vai focar bastante nessa aula para você entender o que são esses componentes do fitness e como é importante você estar atento a cada um deles. Vem comigo! Depois de a gente ver na aula passada três maneiras de a gente fazer uma orientação, uma prescrição sobre o exercício físico, nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa história que a gente falou de exercício. Se o exercício ele tem como função, né, a gente trabalhar um dos componentes do fitness, vamos entender um pouquinho mais esses componentes do fitness. Quais são? O primeiro componente do fitness é endurance. O que seria o endurance? O endurance seria a nossa resistência ao trabalho físico, ou seja, um trabalho físico de baixa intensidade e de longa duração. Quais são os exercícios relacionados com a endurance? Por exemplo, seria corrida, natação, ciclismo. Embora, mesmo dentro desses esportes, a gente tem aqueles exercícios ou modalidades que não são de endurance, tá? Por exemplo, uma natação de piscina curta de 50 metros, ela é de velocidade, ela não tem nada a ver com esse componente aeróbio, ela não é aeróbio, ela é anaeróbio. Já uma corrida de 100 metros, aquela famosíssima do Usain Bolt aí, que todo mundo viu nas Olimpíadas, essa, embora seja uma corrida, ela também não é de endurance, ela é de velocidade, né? A potência é muito importante e não a resistência. Se nós estamos falando, então, de natação, nós estamos falando daquela natação onde fica acima de 15, 20 minutos, meia hora, uma hora nadando. Aí nós temos realmente endurance. Por exemplo, as travessias, maratonas aquáticas, aí nós temos realmente um componente de endurance, ou de fundo, ou aeróbio, como metabolismo desse tipo de prova. Na corrida também, a maratona, por exemplo, é uma prova de endurance. No ciclismo, as voltas que a gente já viu, a volta à França, a volta à Espanha, né, aqueles pedais longos de acima de 50 quilômetros, então acima de uma hora, nós temos já um componente de endurance bastante importante, tá? Então, esses exercícios que envolvem grandes massas musculares, que envolvem um grande componente de consumo de oxigênio, ou seja, é muito importante a respiração, a movimentação do ar, né? Que tem uma longa duração, uma relativamente baixa intensidade, então seria endurance. Então esse é um componente do fitness ou do condicionamento físico que a gente tem que manter sempre bem bacana. Segundo componente do fitness, tá, seria a força. O que é a força? Todo mundo sabe, capacidade de vencer uma resistência, né? Então assim, é capacidade minha de deslocar algum peso. Então, eu faço uma força para levantar os pesos na academia. Isso é o mais típico, o que todo mundo conhece. Isso é força. Mas eu preciso de força também para me levantar na cadeira, por exemplo. Os meus membros inferiores têm que fazer força. Para todas as atividades do dia a dia, a gente precisa de um componente de força. E é muito importante isso, tá? Outro componente do endurance, que a gente falou da outra vez, é a flexibilidade. E aí, pessoal, a flexibilidade é muito importante, porque com a idade, uma das coisas que a gente mais perde é a flexibilidade. A gente vai ficando com os membros mais duros, mais rígidos, as articulações elas vão ficando mais rígidas, elas perdem aquela elasticidade. O muito bacana é a gente ver, por exemplo, as meninas
não só as meninas, mas em geral as meninas, que fizeram balé clássico, elas mantêm esse treinamento de flexibilidade ao longo da vida. Elas quase não perdem esse componente de flexibilidade. Muitas vezes eu vou examinar aqui no consultório uma senhora e eu vejo uma flexibilidade absurda, fantástica. E eu pergunto, você já fez balé, né? E ela diz assim, sim, eu fiz balé clássico durante tantos anos, até tal idade. Então ganha uma flexibilidade maravilhosa e que depois ela mantém, né? Então assim, quem não fez balé clássico, como você, provavelmente como eu, a gente vai ter que ir atrás, correr atrás da flexibilidade. A gente vai ter que treinar a nossa flexibilidade, não tem jeito. Porque além da força, que é uma das coisas que a gente mais perde pelo tipo de célula muscular relacionada com a força que a gente vai perdendo à medida que os anos vão passando, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo também flexibilidade. Aí não tem mais a ver com o músculo, mas tem a ver com as articulações, modificação do colágeno, etc, que vão acontecendo nas articulações e nos tendões e ligamentos, principalmente. Então, assim, temos que treinar flexibilidade, a gente tem que correr atrás nesse sentido. Se a gente quiser longevidade, o que a gente vem falando aqui desde a primeira aula, se a gente quiser envelhecimento saudável, nós vamos ter que correr atrás desses componentes. Outro componente que a gente perde muito com a idade é a coordenação. Imagina um cara descoordenado como eu, né? Que quando nos anos 80 tinha aquelas aulas aeróbicas, o pessoal da minha idade, acaba de entregar aí a minha idade, fazer o quê? Faz parte. Então, nos anos 80, quando tinha aquelas aulas de aeróbica, de ginástica aeróbica, ainda tem. Outro dia ainda vi por aí numa academia que tinha aula de ginástica aeróbica. Engraçado, Europa é um contraste, assim, né? Eles estão bem à frente numas histórias, mas eles são bem conservadores em outras, eles são bem vintage em outras coisas. Numa academia que eu fui agora, final do ano, que eu passei alguns dias em Paris, eu estava malhando na academia e vi uma aula de aeróbica exatamente naqueles modelos que se davam nos anos 80. E adivinha o quê? Só tinha gente mais velha fazendo a aula. Meio saudosismo, né? Mas foi bem bacana. Então, naquela época que eu fazia ginástica aeróbica, né? Depois veio outras modalidades de ginástica em academia, os body, alguma coisa, body balance, body pump, body jump e aí vai. Eu era extremamente descoordenado. O professor mandava ir para um lado, eu ia para o outro. Então, coordenação sempre foi uma coisa que eu tive que ir atrás. Então, eu deveria, e não fiz, e faço aqui a meia-culpa, deveria ter me inscrito em aula de dança para manter a minha coordenação. Provavelmente é uma coisa que eu vou ter que fazer ainda, porque é uma coisa que eu vou perder muito à medida que eu vou envelhecer. Força é uma coisa tranquila para mim, aeróbico uma coisa mais tranquila ainda, flexibilidade é relativamente tranquilo, mas coordenação eu percebo que eu venho perdendo bastante. Então você aí, coroa que nem eu, cuide da sua coordenação, é uma das coisas que a gente mais perde, né? A gente ainda não está na idade para ir para os bailões aí de terceira idade, não estamos em terceira idade ainda. Mas nunca é tarde. Você que é gurizão aí que está assistindo, cuide da sua coordenação. Faça exercícios de coordenação para que você não perca. Isso é muito fácil de perder. Então esse é o quarto componente do Endurance. O quinto componente do Endurance não tem muito a ver com neuromotor. É o único deles que não tem essa parte neuromotora importante. Mas é morfológico, não é fisiológico. Dessa vez nós estamos falando de morfologia, ou seja, de forma e não de fisiologia, de funcionamento, tá? Que é a composição corporal. Vocês já perceberam que com a idade a tendência da gente é acumular gordura. Mas o que a maioria não sabe, e agora eu vou dar uma notícia, é que além de acumular gordura você perde massa muscular. Sinto muito, meu caro, mas essa é a realidade. Além de acumular gordura, você perde massa muscular. Isso tem um nome.
E hoje nós já estamos considerando como se fosse uma doença chamada sarcopenia. Sarco, músculo, penia, perda. Então, perda de massa muscular. Isso ocorre com a idade. Então, é muito importante a gente resgatar isso com treinamento de força e etc. E tem uma notícia pior ainda. Você aí, gordinho, que está fora do peso, que já está em sobrepeso ou já está em obesidade, você tem maior risco de perda de massa muscular. E mais, você tem risco de substituição dessa massa muscular por massa gorda, que é a chamada esteatosarcopenia. Que nome feio, né? É feio porque a coisa é feia. E essa esteatosarcopenia, essa substituição da massa muscular por massa gorda, é que induz a outras doenças importantes, como diabetes, como doenças cardiovasculares que nós falamos tanto no começo, né? Aquelas doenças que matam, como hipertensão arterial, que leva a ter o derrame, um AVC, a hipertensão arterial ou colesterol elevado, que levam às doenças arteriais coronarianas, como infarto, angina. Então, todas essas doenças ruins, que são doenças chamadas crônico-degenerativas, elas têm uma relação íntima com essa troca da composição corporal, com a perda da massa muscular e com o ganho da massa gorda. Então, vamos repassar os 5 componentes do fitness, que são endurance, ou o componente aeróbio, componente de força, o componente de flexibilidade, o componente de coordenação e o componente de composição corporal. Então, quando a gente faz exercício, lembram da diferença entre exercício e atividade física? Exercício visa a modificação, a melhora de um dos componentes do físico, do fitness, de um ou mais componentes do fitness. Ou seja, nós queremos melhorar um desses 5 componentes. Então, ou a gente corre para melhorar aeróbico e perder massa gorda, por exemplo, ou a gente faz aula de dança para melhorar flexibilidade e coordenação, ou a gente faz musculação para ganhar massa muscular e perder massa gorda. E aí vai, você vai fazer um exercício de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você precisa e de acordo com o que você pode fazer. Então agora você já sabe os 5 componentes do fitness e você sabe que você tem que trabalhar todos eles para uma saúde e longevidade, para uma qualidade de vida, manter-se longevo, produtivo, bonitão, né? Tudo que é isso que a gente quer. Então você tem que cuidar desses 5 componentes do fitness. Olho neles.